O nosso querido Macote teve uma brilhante ideia para conseguir imitar, para conseguir lacrar e conseguir algumas curtidas entre o rebanho bolsonarista que ainda não consegue entender que Jair Bolsonaro é um traidor da pátria. Macote decide colocar uma peruca loira, subir na tribuna da Câmara dos Deputados Federais e dizer que ele agora é a deputada Nicole. E ninguém duvida, porque com a sua voz de Plural, vem aqui, rapaz! Com a sua voz de Mickey Mouse, ele parece exatamente isso. Agora a pergunta séria que eu te faço é o seguinte: um idiota como esses fazer o seu teatrinho em cima da tribuna favorece ou prejudica o debate conservador a respeito do caso, a respeito da matéria? Porque o que ele consegue é jogar o conservadorismo e o debate sério a respeito do tema na lata do lixo. Além de um apoiador, o que eu sou do governo Bolsonaro? Um vassalo, um Então, lambibotas. pois é. E aí? Então vejam só aqui a teatralidade deste palhaço que vive disso. Boa tarde a todos. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Claro que está no seu lugar de fala! E aí? Você está no seu lugar de fala, meu irmão. É aí mesmo que você tem que estar. Então, solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo Pô, mas todo mundo sabe que você gosta de um bom peru. muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia da... E o que você está fazendo na prática a esse respeito? O que você está fazendo na prática a esse respeito? Nada, absolutamente nada. É só lacradinha. do perigo de tudo isso. Vocês podem perguntar, qual que é o perigo disso, deputada Nicole? Eu respondo, sabe por quê? Porque eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade. Então aqui eu vou tirar porque eu sou gênero fluido. E aí... Caramba, cara, que discurso, hein? Puta merda. E aí você vê que depois dele ter descido dessa tribuna, ele estava lá pedindo arrego pro Boulos. Pedindo arrego pro Boulos. Por favor, você sabe que eu tenho vários amigos trans. Aqui, vou mostrar pra vocês. Pode seguir, deputado Gonçalo. Tales, por favor, mais uma vez. Pode seguir, deputado. Posso retomar a palavra, presidente? Então é importante as medidas presidentes. E quando você fala deste tema, as questões sérias ficam escamoteadas pelo teatro que um imbecil desses faz. Então, por exemplo, está aqui a notícia: 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no HC da USP. Veja vídeos com que eles contam sobre este processo. Crianças e adolescentes. E se este imbecil chegar na Câmara dos Deputados para comentar algo sério, sempre vai ser lembrado pelo idiota que colocou uma peruca dizendo que era a Nicole. E qualquer tipo de discurso conservador a este respeito vai ser taxado imediatamente de preconceito. E aí você vê que é um tema sério, porque versa sobre o seguinte: você pode procurar diversas matérias aí no Google, por exemplo, trans e se arrependeu, a destransização, casos dos arrependimentos que fizeram, como volto a ser a Debbie que eu era, BBC News, documentário, Robert se arrependeu da cirurgia de mudança de sexo. Agora você imagina isso na cabeça de uma criança, de um adolescente que está em mudança, que está ainda confuso com uma série de questões, né, da sua vida, porque é uma criança, porque é um adolescente. Quando um imbecil desses simplesmente vai lá e coloca uma peruca na cabeça e debocha de todo mundo, e debocha de você que paga o salário de um merda como esses, certo? O que ele faz? Ele joga o debate público sério acerca do tema na lata do lixo. Como é que Nicolas Ferreira chega a ser um deputado federal? O que ele demonstrou como vereador de Minas
para chegar a ser o deputado federal mais votado do país? Absolutamente nada. A conquista que ele teve, por exemplo, foi quando ele celebrou o veto de 900 milhões para obras de chuva em Belo Horizonte. Se você sofreu com uma enchente em Belo Horizonte, a culpa é deste mamacote aqui, do mamacote. Estava lá celebrando que não iriam usar verba para combater enchente. O que ele fez como vereador? Nada. A maior qualidade que ele teve como político foi ser um vassalo, um feudatário, um lambe-botas de Jair Bolsonaro. E o seu gado imbecil votou simplesmente por causa disso. Por mais nada. Um imbecil como esses sobe na tribuna para jogar um debate sério de uma pauta conservadora na lata do lixo. Enquanto existir bolsonarismo, não existe luta séria contra a esquerda brasileira. Enquanto estes vagabundos canalhas continuarem, né, roubando para eles aquilo que nós aqui lutamos desde 2014, esse país não tem jeito. Não existe luta. Nós voltamos para estaca zero. E aí você vê que no clã deste imbecil aqui, que foi lá para Mamata, em Dubai, aliás, o mito estava que nem um sheik lá em Dubai e tudo mais. Você vê a seguinte notícia: Flávio Bolsonaro defende a apropriação de joias pelo pai. Porque algumas ele afanou, aquelas lá da Michelle ele não conseguiu passar pela Receita. E não foram só 3 vezes que ele tentou pegar as joias, não, foram mais de 8 vezes. Tá? Um crime aí de descaminho e tudo mais. E essas joias que custam aí, foram avaliadas em cerca de 16 milhões de reais, é muito pouco perto do preço que nós pagamos para a mamata de todos esses desgraçados. Nicolas Ferreira, inclusive. Então vejam aqui, gostaria que vocês pesquisassem a seguinte matéria. Relembre a refinaria vendida pelo governo Bolsonaro à empresa árabe, tá? Que é a refinaria de Landulfo Alves, na Bahia. E o mito, coincidência ou não, depois que recebeu as suas bijuterias, as suas joias para Michele, essa refinaria foi vendida por 1,5 bilhão. 4 vezes abaixo do valor de mercado. 4 vezes abaixo do valor de mercado. Para que você tenha uma ideia, a maior causa de mortalidade infantil neste país, certo? É por causa do saneamento básico. E o investimento que o governo faz em saneamento básico por ano gira em torno de R$500 bilhão. R$500 bilhão. 500 milhões de reais. O ano todo. Essa refinaria que foi vendida, vou falar o valor que está aqui na matéria, foi vendida por 1,6 bilhão de reais, certo? Ela estava avaliada entre 3 bilhões e 4 bilhões. O que esses caras fazem com o nosso dinheiro para nadar na mamata não é brincadeira. A mesma coisa que a Dilma fez na refinaria de Passadina, o bandido do Bolsonaro fez na refinaria de Landulfo Alves. É roubo atrás de roubo. Nós estamos sendo depenados dia após dia por causa de vagabundos como este daqui, que estão atrás de uma coisa só: curtida e likes. Do seu gado imbecil. Curtida e likes. E aí você vê que o conteúdo que esse palhaço tem para oferecer é sempre isso: é o conteúdo da curtida, é o conteúdo do like. Ele não tem nada para propor dentro da Câmara. Presta atenção. Só tem falado que o Lula não tem mandado recurso, mas ó, desculpa, ele tem mandado sim. Fundão eleitoral, 4,9 bilhões aqui, ó. Esse fundão eleitoral de 4,9 bilhões que permitiu o PT se reestruturar, permitiu o ressurgimento do PT e da sua quadrilha cretina e canalha. Este fundão eleitoral aqui foi sancionado pelo seu mito coisa doce. Foi Jair Bolsonaro que sancionou. Ele tinha por lei que sancionar apenas 700 milhões de reais de fundão eleitoral. Ele deu o máximo, permitindo o PT voltar com a força total. E você nessa época falou o quê? É do jogo político! O Valdemar da Costa Negra é uma criatura abjeta!
você tá junto com ele, agora você tá no partido dele. E daí? Não é Mickey Mouse. Além de um apoiador, o que eu sou do governo Bolsonaro? Um vassalo, um lambibotas. Pois é. E aí? E aí eu pergunto sempre, eu perguntei todos os dias, né? Para um Manacote. Eu pergunto todos os dias, bom dia, Vossa Excelência Manacote, Nicolas Ferreira. Nada de perguntar o interesse do Ronossalto Pereira Neves em doar 100 mil para sua campanha. Ele confirmou à PF que realizou uma operação financeira para gerar 1,1 milhão em espécie a pedido da JBS no escândalo do Aécio Neves. Basta vocês pesquisarem aqui, por favor, pesquisem, certo? Aqui, ó, a Polícia Federal obteve novos indícios de repasse de dinheiro vivo ao senador Aécio Neves. E este caso simplesmente foi esquecido pelo povo brasileiro, né? Nunca dá em nada, porque no Brasil nunca, qualquer denúncia de corrupção dá em nada, basta ver que Lula está de volta à presidência da República, né? Então daqui, olha só, após a deflagração da Operação Ross, na terça-feira, dia 11, a Polícia Federal conseguiu obter novos indícios do repasse de dinheiro vivo em Minas Gerais destinados ao senador Aécio Neves, o principal alvo da ação sob suspeita de ter captado ilicitamente 128 milhões do grupo JF, detentor da JBS Friboi. Em despedida do Senado na quarta-feira, Aécio voltou a dizer que não recebeu propina. Um dos empresários ouvidos durante a operação, Ronossalto Pereira Neves, o mesmo que doou 100 mil reais para a campanha de Nicolas Ferreira, certo? Está aqui. Vamos lá. Sócio da Marte Minas Distribuidora, confirmou à Polícia Federal que realizou uma operação financeira para gerar 1,1 milhão em espécie a pedido da JBS Friboi, integrante do grupo JEF. Ronossalto disse que a operação foi feita por um pedido direto do empresário Joesley Batista, dono do grupo, e que o dinheiro foi retirado nos escritórios da Marte Minas por um gerente da própria JBS Friboi, em nome de Roberto. E aí você pergunta para o Manacote, que hoje se tornou herói da luta pela liberdade de expressão, você pergunta, então qual é o interesse do Ronossalto Pereira Neves em doar 100 mil reais para ajudar a sua campanha? Eu vou te processar! Já perdeu um processo para o Kim, já perdeu um processo para o Danilo Gentili, perdeu agora um processo para mim, não é, Manacote? Não é, Manacote? E está lá tentando censurar os outros. Então eu digo para vocês, enquanto o bolsonarismo não for completamente destruído, não existe luta séria contra a esquerda brasileira. Porque o bolsopetismo e o petismo raiz são dois lados da mesma moeda imunda. Não adianta discutir agora nem mesmo a política, porque a política não tem nem esperança dentro dela. Nós voltamos à estaca zero em 2014, quando discutíamos pautas culturais. Porque enquanto não se forma uma nova liderança, esses canalinhas aqui, como o Nicolas Ferreira e o seu Geyer e tudo mais, só servem para uma única coisa: jogar o conservadorismo na lata do lixo e taxar a todos nós através da escrotidão que eles fazem e representam dia após dia. Se esse vídeo foi elucidativo para você, meu irmão, o botão de inscreva-se está aí do lado. Por que você não inscreve? Você quer continuar sendo corno de político? Você ainda não acordou dessa idolatria de Jair Bolsonaro, é? Pois isso é o maior traidor, é o maior estelionatário que esse país já viu. Vagabundo, ladrão de galinha, dando seus pequenos golpes por aí. Tá? Nós tínhamos toda a chance do mundo de mudar esse país em 2018. O que ele fez? Simplesmente colocou seus mamateiros lá para continuarem um sistema que nos esmaga e nos aprisiona dia após dia. Verifique a sua inscrição no canal agora mesmo. O seu gostinho, que é o like, e o sininho também, que é importante. Bom dia.